Sou o Dr. Vitório, estamos no programa Papo de Doutor. Antes de iniciarmos, convido vocês a se inscreverem no canal e ativarem as notificações. Conversaremos no dia de hoje sobre um assunto extremamente atual e ficará atual por muito tempo: probióticos. Bom, nós vamos falar agora de um assunto assim muito interessante. Eu entendo que esse assunto esteja no começo da nossa sapiência a respeito, né? A gente vai falar de uma população que é quase um universo dentro da gente. O que se chamava antigamente de flora bacteriana, né? E agora está glamorizado em microbiota. O que é esses bichos dentro da gente? E que importância eles realmente têm? Qual que é a nossa relação com eles? A microbiota é um conjunto de micro-organismos que populam o ser humano, principalmente no tubo digestivo. Nós temos microbiota na pele, nós temos microbiota na boca, nós temos microbiota em todas as regiões e cada local tem a sua microbiota. A microbiota é esse conjunto de bactérias, vírus e outros micro-organismos, eles atuam em conjunto tentando manter o equilíbrio do ser humano do ponto de vista de metabolismo, do ponto de vista de imunidade, das relações com as doenças, uma série de situações. Se a gente tem hoje, vamos dizer, 100 milhões de células, nós temos bilhões desses micro-organismos no nosso corpo. Bilhões, é um número assim absurdo. E quando que a gente deveria usá-los? O que a pessoa fala, qual que é a queixa dela, que seria uma indicação para usar? Na realidade, a gente utiliza esses micro-organismos na forma de probióticos. O que é um probiótico? Existem, na realidade, prebióticos, que são algumas fibras com uma capacidade de estimular o crescimento dessas bactérias. Existem os probióticos, da qual você administra ao indivíduo, e existem os simbióticos, que é uma mistura de probiótico com prebiótico. O que é o probiótico, que é o mais comum, que todo mundo fala, que todo mundo usa hoje em dia, etc. Probiótico, o próprio nome já diz. Pro é a favor, biótico é vida. Então, é um organismo, é um micro-organismo a favor da sua vida. E a Organização Mundial de Saúde conceitua eles como algo benéfico ao organismo, que quando dado em quantidades corretas, ele vai produzir uma série de ações que vão beneficiar esse ser humano. Ele facilita a digestão, a absorção de nutrientes, o metabolismo, uma série de situações. A nossa imunidade, todas elas são relacionadas ao uso de probióticos e à microbiota, consequentemente. Disse, né, que o intestino é o segundo cérebro e tem o tal do eixo cérebro-intestino. Então seria isso, né? A microbiota, ela tem uma relação com o intestino, com o cérebro, que elas se comunicam. O que acontece dentro do intestino é levado ao cérebro, através de uma série de comunicações hormonais, nervosas, ou seja, então, e aí o cérebro responde com alguma coisa estimulando ou inibindo a produção de certas substâncias, para que, de modo que a coisa se equilibre. O probiótico, ele pode ser administrado, a gente pode tomar o probiótico industrializado, vamos assim dizer, mas existem probióticos que vêm do meio natural. Leites, iogurtes, eles têm probióticos na sua formulação. Então é uma coisa que é bem acessível às pessoas. Então a gente estimula que elas efetivamente caprichem na dieta. Inclusive, quando você fala da microbiota, você tem que imediatamente relacionar a dieta. A dieta controla a tua microbiota. Uma dieta boa, você vai ter uma boa microbiota. Uma dieta ruim, você vai ter uma microbiota
desajustada, vamos assim dizer. Bom, isso daí cai naquele que as nossas tataravós falavam para as nossas bisavós e assim foi passando, que é o que você come, né? Se você pegar a história dos probióticos, como é que foi observado isso? Foi observado na Europa, um grupo de camponeses que tomavam muito leite fermentado, que tinham assim, uma vida absurdamente saudável, ninguém adoecia, longevos, etc. Então, ali que foi descoberto que esses indivíduos, através da ingestão desses leites fermentados que continham esses probióticos, essa era a razão da enorme saúde que aquela população tinha. Então já veio de observações. Então o conhecimento veio anterior que a ciência, né? O conhecimento prático. Na realidade a ciência nada mais é que um resultado de uma observação bem feita. Você observa um determinado fenômeno e tenta depois reproduzir e aperfeiçoar. Algumas vezes você acaba estragando, mas algumas vezes você aperfeiçoa. E conta uma coisa para mim, a gente está acostumado, né, a ver o uso disso em algumas doenças. Você falou que ele tem relação com algumas doenças, quando ela não está boa, e quando ela está boa, ela propicia o bem-estar. Então, diarreia, por exemplo, é uma situação que a gente poderia usar? Sem dúvida, a diarreia talvez seja o melhor exemplo que a gente tem, é o exemplo base, vamos assim dizer. Já está muito bem demonstrado que os probióticos, eles encurtam o tempo da diarreia. Quando os pacientes se internam por causa de uma diarreia, ele encurta o tempo de internação, melhora o quadro de desconforto do paciente por causa da diarreia. Porque o que é a diarreia? Por que o indivíduo teve uma diarreia, assim, quando ele, por exemplo, ele come algum alimento contaminado? Porque esse alimento contaminado, a diarreia infecciosa, que é o melhor exemplo que a gente tem, o que acontece? Ele ingere uma bactéria, vamos chamar ela de bactéria do mal. Ele ingere bactérias do mal. E essas bactérias do mal vão se encontrar com as bactérias que nós temos aqui no nosso tubo digestivo, que ela está mantendo a gente equilibrado. Do bem. Do bem. Se uma é do mal, a outra é do bem. Do outro é do bem. E o que acontece? Essas bactérias, o que elas competem por o quê? Elas competem por alimento. Quando você ingere essas bactérias do mal, elas já vêm provavelmente em uma grande quantidade. Então elas começam a disputar com as bactérias do intestino, tá, os alimentos. E, paralelamente a isso, elas começam a produzir substâncias que causam uma série de efeitos ruins naquele organismo. Então, muitas vezes, você pode comer um alimento que está contaminado, mas se ela não for forte o suficiente a contaminação, as nossas bactérias vão lá e resolvem o problema. Algumas vezes não. Aí o indivíduo começa a ter diarreia. Para que serve o probiótico, então? Você vai ajudar as bactérias do bem, dando mais bactérias do bem para competir com as bactérias do mal pelo alimento. Consequentemente, se as bactérias do mal não vão se alimentar, elas vão morrer. Fundamentalmente é isso. Então, a diarreia aguda é um dos melhores exemplos que a gente tem entre a competição que pode existir exatamente entre os tipos diferentes de micro-organismos. Alguns que te favorecem, outros não. Eles basicamente brigam por alimentos. Mas essas bactérias que existem, se elas são do bem, elas produzem substâncias do bem. A gente chama de bacteriocinas, que seriam como se fossem antibióticos. Antibiótico natural. Exato. Uma série de outras substâncias que ajudam a recuperação do intestino, ajudam a estimular a imunidade, ajudam uma série de situações. Enquanto, eventualmente, numa intoxicação alimentar, você não vai, além de não produzir aquilo, você vai produzir substâncias que vão causar toxemia, vai fazer você vomitar, vai fazer você ter a diarreia, vai mudar suas secreções, vai mudar uma série de coisas. Sim, então, na verdade, é um auxílio, né, o probiótico. Exato. É como chamar a turma, né? Exatamente. Vamos chamar o resto da turma. Vou chamar meu primo forte. O meu irmão mais velho, essas coisas aí. A gente utiliza, veja, existe hoje em dia, o probiótico é relativamente, o conceito de probiótico é antigo. O probiótico já existe há muito tempo, mas as aplicações clínicas do probiótico, nesses últimos 10 anos, cresceu, mas absurdamente. E não é só na gastroenterologia. Na neurologia, em pacientes psiquiátricos se usa probiótico. Em pacientes obesos. A obesidade, inclusive, é uma das causas da obesidade são as alterações da microbiota. A microbiota do mal
sobre a microbiota do bem, o indivíduo acaba produzindo substâncias que induzem a aumentar o apetite, ele come mais. Então, no paciente com diabetes, no câncer, na prevenção do câncer, doenças psiquiátricas. Então, existe hoje em dia uma série de situações clínicas que você pode utilizar os probióticos. Como eu falei para você, o probiótico é uma coisa que atua, e você mesmo colocou, em todo o ser humano, porque a microbiota existe em todos os lugares. Existe no cérebro, existe no intestino, existe na pele, existe no aparelho genital, existe em tudo que é lugar. Então, como você falou, pegando o gancho do aparelho genital, então infecções que aconteçam no corpo, por exemplo, uma vulvovaginite, poderia ajudar. Sem dúvida. O uso de antibiótico, que talvez seja uma das mais catastróficos em termos de microbiota normal, né? Essas duas situações que eu estou colocando são extremamente comuns. O paciente que tem infecção urinária de repetição ou tem infecções ginecológicas de repetição, já está demonstrado que esses indivíduos, se fizerem uso crônico de probióticos, eles tendem a diminuir essas crises ou mesmo desaparecer essas crises. O uso do antibiótico. O antibiótico é uma coisa que a gente usa largamente. Até que melhorou no nosso meio a partir do momento que eles exigiram receita. Então, você só pode essa restrição foi uma coisa extremamente positiva. Né? Mas o que acontece? Quando você toma o antibiótico, ele vai agir sobre aquela bactéria que está causando a doença, mas ele também vai matar as bactérias que a gente tem, as boas bactérias que nós temos no nosso tubo digestivo. E o que pode acontecer? Existe uma perda do balanço entre as bactérias do bem e as bactérias do mal. Isso a gente chama de disbiose. Tá? Essa alteração, essa perda de equilíbrio, a gente usa esse termo de disbiose. E o indivíduo pode ter o que frequentemente a gente chama da diarreia pós-antibiótico, que é muito comum. Acredito que vários das pessoas que estão nos assistindo, que já tomaram antibiótico, tiveram náusea, tiveram dor de estômago, cólica, tiveram diarreia. Isso é causado pela mudança na microbiota. Então, hoje em dia já se demonstrou que quando você vai tomar antibiótico, você tomando o probiótico, você tende a prevenir esse problema secundário ao uso de antibiótico. Só uma coisa importante, você não pode tomar o probiótico junto com o antibiótico. Tem que ter pelo menos 3 horas de intervalo entre um e outro. Tá. Senão o probiótico o antibiótico mata a bactéria. E o que é o probiótico? São bactérias vivas, são micro-organismos vivos. Então, se você der os dois juntos, pode não surtir efeito nenhum. 3 horas de intervalo é bom. Pelo menos 3 horas de intervalo, se você está usando bactéria, o probiótico à base de bactéria. Existem probióticos à base de fungo. Aí o antibiótico já não tem problema nenhum. Aí você falou de dor, né, abdominal, causas de dores abdominais também poderiam ser indicadas, cólica menstrual, alguma coisa assim. Uma das causas mais comuns de dor abdominal que a gente tem visto hoje crescendo bastante é a síndrome do intestino irritável. É aquela situação na qual o indivíduo tem uma dor abdominal e uma mudança do intestino dele. Ou ele prende, ou ele solta. E o que a gente sabe hoje muito bem que nesses indivíduos existe uma alteração muito importante da microbiota, causada inclusive por alterações alimentares também. Existem outras situações que estão relacionadas a esta síndrome. E já está demonstrado que o uso de probiótico nessa síndrome, na síndrome do intestino irritável, produz um efeito benéfico porque você consegue modular. Modular nada mais é que você regularizar essa microbiota que está alterada especificamente nessa síndrome do intestino irritável. Esse é um exemplo que a gente utiliza muito no dia a dia na nossa prática gastroenterológica. Quanto tempo a gente dá? O probiótico, quanto tempo a pessoa toma? Existe uma resposta a respeito disso? Ou está vinculado a tipo de doença? O tempo da doença ou relacionado ao próprio paciente, né? Se você suspeita que ele tenha disbiose, que isso vai demorar um pouquinho mais para consertar. Como que é esse negócio do tempo? E eu posso tomar por muito tempo isso? O uso de probiótico, o tempo de uso do probiótico é algo relacionado fundamentalmente com o tempo da doença. Então, doenças agudas que têm curta duração, a gente costuma utilizar durante esse período, por exemplo, numa diarreia infecciosa ou numa diarreia pós-antibiótico, a gente usa o probiótico
ou na prevenção, a gente usa o probiótico por um tempo, enquanto a doença está acontecendo, e normalmente a gente usa dá um espaço um pouco maior para a recomposição da microbiota. Porque a microbiota ela tem que se recompor novamente, e não é uma coisa simples. Doenças prolongadas, a gente pode esticar o tempo de uso nessas doenças prolongadas. Por exemplo, na síndrome irritável, a gente usa por pelo menos 12 semanas, ou até mais. Em outras situações que pode durar, mas você pode usar por mais tempo. E na realidade, não existe uma contraindicação formal ao uso do probiótico diariamente, a não ser que você tenha uma imunossupressão muito grande. Aí é um risco que você tem. Mas no indivíduo que está bem no geral, inclusive tem muita gente que toma probiótico todo dia, mesmo não está sentindo nada, por uma questão da essência do probiótico, que é prover bem-estar e saúde ao indivíduo quando dado em quantidades corretas. É a Organização Mundial da Saúde. São bactérias que promovem a saúde. Então, não tem por que o indivíduo não poder tomar o probiótico de uma maneira assim que vocês falam assim, olha, só por tanto tempo. Não. Você dá no tempo da doença, mais curto, mais prolongado, e eventualmente, se ele quiser continuar tomando probiótico, ele pode tomar uma vez por dia, preferencialmente junto à refeição. Então, por exemplo, numa infecção, como a gente pega a infecção de osso, que eventualmente o paciente toma por 6 meses um antibiótico, é uma hecatombe, né, em termos de microbiota. Ele pode tomar por uns 6 meses. Sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Tranquilo. Tranquilo. Inclusive, ele tem até uma indicação formal para o uso. Mas se ele quiser, depois, ele tomou 6 meses, curou da infecção óssea dele, se ele quiser continuar tomando, não existe uma contraindicação para isso. Perfeito. Muito obrigado. A gente teve ótimas respostas aqui, tem uma clara entendimento do que é esse universo que nós estamos conhecendo agora e que vamos conhecer mais em profundidade. Agradeço, Dr. Décio, pela presença, por tantos ensinamentos assim. Muito obrigado, gente.